de novembro de 2015. Em jogo com arbitragem confusa e viradas, Atlético Paranaense e Palmeiras ficam no empate. Hoje tem mais. Corinthians vai a São Januário enfrentar o Vasco e pode ser campeão. Tite tem dúvidas com relação ao time que enfrenta logo mais o Vasco da Gama. Elias, Renato Augusto e Gil podem ficar no banco de reservas. Mesmo se não vencer, Corinthians ainda pode ser campeão hoje com a ajudinha de rival. No Morumbi, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro, o único time que pode tirar a taça do timão. Veja os preparativos para o jogo ao vivo no Gazeta Esportiva. E ainda, na Vila, o Santos encara o Flamengo em busca de permanência no G4. E os gols da quarta-feira pelo Brasileirão. Olá, boa noite. Gazeta Esportiva está no ar. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante da rodada dessa noite, que tem o Corinthians com grandes possibilidades, mais uma vez, de ser campeão brasileiro. Pode até ser com uma ajudinha do São Paulo. Já pensou? Mas vamos pela ordem dos fatos, como diria o juiz. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando do jogo confuso entre Atlético Paranaense e Palmeiras ontem na Arena da Baixada. O Verdão foi muito mal no primeiro tempo e saiu atrás com 1 minuto de jogo. Mas a coisa ficou quente mesmo na etapa final, quando o time paulista voltou melhor, buscou a virada, sofreu a virada em 2 minutos e empatou nos acréscimos. Sufoco. Tudo isso com uma arbitragem bastante confusa que o Godoy vai comentar. Veja os gols. Com apenas 1 minuto de partida, Marcos Guilherme abriu o placar para o Atlético Paranaense contra o Palmeiras. No segundo tempo, Robinho chutou de canhota e deixou tudo igual, 1-1. A virada alviverde veio nesta cabeçada certeira do zagueiro Jackson, que chegou a se machucar no lance. Aí entrou em ação o jovem atacante Evandro. Ele saiu do banco de reservas e no primeiro lance deixou tudo igual na arena. Logo depois, o Atlético bateu rápido a falta e novamente Evandro balançou a rede. Virada do Furacão, 3-2. Mas o Palmeiras foi valente e Alexandro, já aos 49 minutos da segunda etapa, tratou de igualar o placar. Final, Atlético Paranaense 3, Palmeiras também 3. No primeiro tempo, o Palmeiras criou algumas chances, mas não tão claras, porque o lance interrompia ali na entrada da área do Atlético Paranaense, uns 2 contra-ataques que roubamos a bola, mas não aproveitamos bem. Mas o segundo tempo foi muito bom, houve uma reação, um espírito de competição muito bom. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Palmeiras reclamou muito da arbitragem, Godoy. Daqui a pouquinho você pode falar sobre isso. Você ficou bonito, né? Você gostou? Eu não sabia desse negócio, não, cara. Dessa mudança de cenário e tal. Mas você ficou bonito, você fica bonito. Muito obrigado, Oscar Roberto Godoy. Muito gentil de sua parte. Não, você ficou ajeitado. Você também tá bonito. Não, também, mas eu naturalmente sou, né? Entendi. É o cenário que me atrapalha um pouco. Entendi. Nesse caso, o cenário me ajuda. A minha beleza é exuberante. É, claro, eu concordo. Bom, sobre o que não é exuberante é a performance do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Palmeiras perdeu pontos preciosos nessa luta por um lugar na Libertadores América do ano que vem. E agora, convenhamos, faltando 3 rodadas para o Palmeiras, me parece que a única chance realmente do Palmeiras participar do torneio continental no ano que vem é vencendo o Santos na final da Copa do Brasil. Via Campeonato Brasileiro, ouso dizer que já era. Palmeiras está em 10º lugar e dependendo do que aconteceu hoje com o jogo do São Paulo, com o jogo do Santos, é uma diferença praticamente impossível de tirar. Não tem chance nenhuma, não. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Olha, e o Palmeiras ficou uma semana em Atibaia. Você já pensou se tivesse ficado numa cidade que não tivesse
a tranquilidade que tem Atibaia. Lá naquele super hotel treinando e chega no campo, não joga nada durante 45 minutos. No segundo tempo melhorou um pouco, mas uma equipe muito nervosa, um descontrole emocional muito grande. E ao término do jogo, o diretor do Palmeiras, o funcionário do Palmeiras vai dar entrevista reclamando de arbitragem, reclamando da condição tática e técnica da sua equipe. Mostra que está bagunçado o negócio lá mesmo. Agora o Palmeiras não pode reclamar tanto da arbitragem não, como fez o senhor Cícero, porque o primeiro gol do Palmeiras foi completamente irregular. O gol de empate do Palmeiras, o 1-1, foi completamente irregular. O terceiro gol do Atlético Paranaense, completamente irregular. Uma jogada semelhante, aliás, nesse terceiro gol... Irregular ou regular? Irregular. Irregular, do Atlético. Terceiro gol do Atlético, irregular. Primeiro gol do Palmeiras, irregular. E no terceiro gol do Atlético, o árbitro, se não fosse covarde, medroso, pipoqueiro, glúteos flácidos, teria expulsado o Robinho, que chamou ele de safado. Na cara dele, ele pipocou, usando o distintivo da FIFA. É denegrir, mas também, a FIFA, se os dirigentes são safados, alguns deles, por que não pode ter árbitro pipoqueiro, né? Árbitro covarde? Então, o Palmeiras não pode chiar tanto da arbitragem, não. O árbitro cometeu equívocos contra as duas equipes. Ele foi perfeito, conseguiu desagradar as duas equipes, Michele. Bom, tá certo. Agora, no início da tarde, os palmeirenses voltaram a São Paulo depois do jogo com o Furacão e o Alexandre Silvestre acompanhou. O Palmeiras chegou agora há pouquinho em São Paulo, trazendo de Curitiba um 3-3 polêmico com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, com 2 jogadores expulsos, o Jackson, o Robinho, além do Alexandro, que levou o terceiro cartão amarelo. São atletas que estarão ausentes do jogo de sábado pelo Brasileirão, sábado à noite no Allianz Parque, diante do Cruzeiro. Mas o Palmeiras está mesmo agora focado na vaga para a Libertadores da América e título através da Copa do Brasil. A primeira partida decisiva é quarta-feira na Vila Belmiro contra o Santos Futebol Clube. E no desembarque desta tarde aqui em Congonhas, apenas um jogador conversou com a imprensa, o lateral direito Lucas. A equipe deles dificultou o máximo, a gente conseguiu controlar um pouco a bola, depois a gente reclamou do lance com o árbitro ali. Enfim, acho que no final da partida ainda ficou um gostinho bom, porque mostramos uma reação legal e conseguimos empatar o jogo ainda no finalzinho. Agora, se o Palmeiras jogar esse futebol contra o Santos na final da Copa do Brasil, vai dançar? Não sei, isso é uma coisa que você está dizendo, eu não posso responder por isso, porque... Mas precisa melhorar, você entende? Eu acho que a gente precisa melhorar sempre, e a gente vai buscar isso. Ô Lucas, o que aconteceu na hora do terceiro gol ali, antes da comemoração do time ali, você falou alguma coisa com o árbitro? Como é que foi aqui? Eu disse para ele que ele era muito legal, muito gente boa. A perspectiva para o jogo contra o Cruzeiro é mais um treino aí, agora um último treino antes da finalíssima mesmo. Não, mas a gente não vai encarar como treino, não, vamos encarar como jogo mesmo. Esse escudo do Palmeiras, ele é muito grande e ele merece um respeito de todos, e nós também, a gente vai nos entregar ao máximo e tentar terminar esse campeonato brasileiro com dignidade. Agora, todo mundo dizendo que o Santos é favorito, a imprensa dizendo, muitos torcedores do Santos, de repente a torcida do Palmeiras não acreditando. E vocês que vão jogar, o que você pode falar? Eu não estou nem aí com isso não me importa, eu realmente não vejo matérias, o que a imprensa fala. A minha preocupação é com a minha equipe e no final dos 180 minutos poder levantar a taça, só isso me interessa. Mas a equipe está pronta para ser campeã? Está pronta, a gente está na final, a gente tem que estar pronto. Mais 3 jogos movimentaram a 35ª rodada do Brasileirão. Destaque para a derrota da Ponte Preta, que perdeu do Figueirense no Moisés Lucarelli e se complicou na briga por uma vaga no G4. Veja os gols. No Moisés Lucarelli, Cleiton de pênalti anotou o único gol do Figueirense na vitória por 1-0 sobre a Ponte Preta. No Serra Dourada, Juan, logo aos 25 segundos de jogo, você ouviu bem, 25 segundos de jogo, fez o primeiro do Coritiba diante do Goiás. O Coxa aumentou a vantagem graças a esse golaço marcado por João Paulo, ainda na etapa inicial. Fred, cobrando falta, diminuiu a contagem em Goiânia. Só que Henrique Almeida aproveitou o vacilo da zaga esmeraldina e deu números finais ao confronto. Goiás 1, Coritiba 3.
Na ressacada, André Lima cobrou pênalti, o goleiro Agenor defendeu e o próprio André Lima pegou o rebote para fazer Avaí 1, Joinville 0. Fernando Viana empatou a partida nessa jogada aí para lá de polêmica. Apesar das reclamações, o juiz Luiz Flávio de Oliveira validou o gol. Precisando da vitória, os donos da casa foram para cima. Everton Silva bateu cruzado e garantiu os 3 pontos ao Leão. Final, Avaí 2, Joinville 1. Vejam só, hein? Avaí, Curitiba e Figueirense deram um salto muito grande nessa briga aí para permanecer na primeira divisão. O que dificulta ainda mais a vida do Vasco da Gama, que tem o Corinthians pela frente hoje. Essa rodada foi péssima para o Vasco. Porque mesmo vencendo o Corinthians, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, o Vasco vai continuar na zona do rebaixamento. Então o Figueirense dá uma respirada, o Curitiba, embora esteja na zona do rebaixamento, também dá uma respirada, assim como o Avaí. Agora, para Joinville e Goiás, Série B parece certa o ano que vem, meu caro amigo Oscar Roberto Godoy. Lá embaixo eles estão fazendo de tudo para ver quem consegue ser pior. Quem consegue ser pior. Agora, o resultado aí que beneficiou o Figueirense foi um resultado ilegal, irregular. O gol da Ponte Preta é incrível, incrível. Nós estamos terminando o campeonato e os árbitros ainda não decidiram o que é e o que não é pênalti. Então eles fazem o resultado que interessa a eles, árbitros. A bola bateu na cabeça do Ferron, na cabeça do Ferron. Se tivesse batido no braço, já seria bola na mão e não deveria ter sido marcado o pênalti. O árbitro alagoano Francisco Carlos, que é ruim pra caramba e sem personalidade, entendeu que a jogada foi legal. Aí o assistente número 1, Márcio Eustáquio Santiago de Minas Gerais, aí achou que foi pênalti, que a bola bateu na mão do jogador Ferron da Ponte Preta. Ele marca pênalti e o árbitro, sem personalidade nenhuma, vai, acompanha e marca um pênalti inexistente, ilegal, que interferiu no jogo porque o Figueirense ganhou de 1-0. Então, hoje não dá para saber quem é pior, o árbitro ou o bandeirinha. Como aqui em São Paulo, no trânsito, quem é pior? O marronzinho que aplica multa ou o chefe dele, que manda ele aplicar multa para cumprir metas? Ou o eleitor que votou no Haddad e colocou essa tranqueira para ser prefeito de São Paulo? Quem é pior? O árbitro, o bandeirinha, nós que votamos ou o eleito Haddad, hein? E o motorista que comete as infrações? Não, mas agora tem pegadinha pra tudo. A indústria da multa tem pegadinha pra tudo, cara. Também. Se você estacionar do lado de um bueiro, você é multado. Que raio que você não pode parar do lado de um bueiro, cara, que você é multado? Ah, vou te contar. Atenção, não, tem que enforcar. Outro dia também, que falou que eu não dei seta. Eu dei seta, queriam que eu colocasse o braço pra fora da janela. Se aí passa um motoqueiro, eu perco o braço. Não, mas se você colocar o braço lá da janela, eles vão te encher de beijinho, bilhetinho. Ah, tá louco. Ó, casar com alô, você. Fiel. Quero falar com a Fiel. Será que vai ser hoje? Hein, Pascoal? Será que vai ser hoje? Daqui a pouquinho, às 10 horas, o Coringão enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro em jogo que pode garantir o 6º título do Timão no Campeonato Brasileiro, com os pés no chão, mas demonstrando uma certa ansiedade. O técnico Tite falou da expectativa para o confronto que vai acontecer em São Januário. Veja na reportagem do Garrafa. Para conquistar o Hexa, o Corinthians precisa somar apenas 2 pontos dos 12 que ainda vai disputar. E para atingir esse objetivo, o Timão terá pela frente, hoje à noite, o Vasco no Rio de Janeiro. Domingo, o São Paulo na Arena em Itaquera. E se por um acaso o título não vier nesses confrontos, a equipe terá mais 2 outras oportunidades. Uma contra o Sport no Recife e outra na última rodada contra o Avaí, jogando diante da fiel torcida. Ou seja, o Timão está com a mão na taça. E claro que a ansiedade por aqui não é pequena. Ansiedade. Esse é o diagnóstico, nós já falamos em relação a isso. E do que uma ansiedade ela pode acarretar é um nível de concentração mais baixo, a gente ficar impaciente com os nossos erros, com o erro do adversário, com o erro do árbitro. Quando a gente está excessivamente ansioso, a gente fica mais irritadiço das coisas. É manter esse nível de concentração mais alto, essa serenidade que nesses momentos importantes ela precisa.
Se a ansiedade é grande, Tite se utilizou de alguns artifícios para ter tido uma noite, no mínimo, mais tranquila antes da decisiva partida de hoje. Eu faço uma atividade física que daí fico desgastado, libera algum tipo de hormônio que eu não sei o que é também, mas se é endorfina, eu sei lá o que é, mas que te dá relaxa um pouquinho mais e dá condição de trabalhar, de descansar melhor. Com uma leitura, né? Eu tenho ficar perto da minha família, estar em contato com os meus familiares, isso me deixa em paz. Né? Eu faço isso. A ansiedade para o título não é apenas do treinador. Os jogadores também estão ansiosos para entrarem em campo. E Tite nos antecipou o conteúdo da última conversa que ele terá com os jogadores do Timão antes da decisiva partida contra o Vasco. O atleta, quando for para jogos decisivos, ele tem que estar muito claro da sua posição e das suas funções dentro do campo. A nossa equipe ela tem uma marca muito forte. Todos jogam e todos marcam. Quando alguém deles não fizer isso, o grupo sente. A equipe sente. O todo sente. Se algum abrir mão, ou da marcação, ou do aparecer para jogar na hora que nós estivermos com a posse de bola, vai sentir. Então essa responsabilidade, eu falo do grupo, não é só aqueles que entram e que decidem também. Essa última entrevista do técnico Tite antes da partida de logo mais contra o Vasco durou aproximadamente 50 minutos, mas o técnico corintiano estava falante. Tanto é verdade que ao término da coletiva ele veio para um papo informal com nós jornalistas. Acompanhe. Quer ver como é importante? Tu vai para um clube onde a hierarquia ela é da direção e do técnico. Aí o técnico quer impor uma disciplina mais forte. E aí tu tem por parte da direção o ouvir mais o atleta do que ouvir o técnico. Se não tiver respaldo. Se não tiver respaldo, se não tem, aconteceu comigo, já aconteceu. Então vou, cobro, vai tal, aí ele vai, conversa com o atleta, um poder paralelo acima da hierarquia. Trabalho. É curioso, Godoy, porque o Tite faz o simples. Sabe, é um bom gestor. Bom gestor por quê? Porque ele não fica fazendo marketing pessoal, crescendo em cima de jogador, dizendo o que faz, acontece. Respeita a meritocracia. Não tem jogador. O Christian chegou valendo peso de ouro. Está no banco de reservas até hoje. O Ralf já foi para o banco, o Jadson já foi para o banco, o Renato Augusto já foi para o banco, o Wagner Love já foi para o banco. Se você pegar os jogadores que aí estão, do time titular do Corinthians, acho que só o Gil e o Cássio não foi para a reserva nenhuma vez. Todos os demais jogadores já fizeram parte do banco, ou seja, ele usa o elenco e valoriza aqueles que estão num momento melhor, o que não significa depreciar quem não está jogando. Então, eu acho que esse senso de justiça, essa história do futebol, é uma coisa que eu sempre questionei no futebol brasileiro. O craque não pode marcar, você não pode perder o talento marcando, tem que marcar sim quando não tem a posse de bola. Isso acontece na Europa, anos e anos atrás. Não foi uma invenção do Tite, mas ele está aplicando com muita coerência aqui no Corinthians e não por acaso deve ser campeão nesta noite. Não, você quer puxar o saco do Tite. Eu não vejo o Messi marcar ninguém. O Messi não marca nem o filho dele em casa, cara. Para com isso. O craque não tem que marcar ninguém. Quem tem que marcar é cabeça de bagre. Se você tem um time com 5 craques, como é que faz? Craque pensa, resolve e decide. Cabeça de bagre trabalha. Operário é operário. Você já viu engenheiro? Você já viu engenheiro? Deixa eu só falar uma coisa. Você já viu engenheiro? Você já viu engenheiro massar barro? Você já viu engenheiro fazer massa? Você já viu engenheiro carregar balde de concreto? Engenheiro não. Engenheiro estudou, raciocinou. Quem vai fazer são os operários. Craque, pensa, raciocina e decide. Operário marca. Para com esse negócio aí. Quando não tem a posse de bola, o Messi ajuda na marcar a saída de bola do adversário. Não é coisa, marca na saída de bola, gente. Só observar. Você quer puxar o saco do Tite. Você não vê o Renato Augusto ajudando a marcação? Você não vê o Wagner Love que não tem a posse de bola marcando o Malcom ajudando a marcar o lateral? Ninguém é craque. Ninguém é craque. Mas é homem de frente,
Ninguém é craque. Aí tá dando certo. Tá dando certo. Dar um exemplo. O Corinthians tá dando certo porque é tudo nivelado. Por isso que tá dando certo. Porque todo mundo se ajuda e joga pro time. Por isso que tá dando certo. Seria muito mais fácil botar a mão na cintura, ficar vendo a bola passar quando não tem a posse. Você vai pegar um jogador como o Neymar e falar, marca o lateral. Você tem que ajudar a marcar também. Ajudar o quê? Claro que o lateral é que se exploda, cara. Romário, o Neymar Ronaldo, tem que jogar sozinho. Aí era outra escola, então. Outro tempo. Outro tempo. Outro tempo. Hoje você vê todo... Por exemplo, o Carlos Alberto que jogou no Corinthians. O Mourinho, quando trabalhava com ele no Porto, fez ele jogar de volante. Para quê? Treinar como volante. Para saber marcar quando não tinha a posse de bola. Então não tem a posse de bola, todo mundo ajuda na marcação. Tem a posse de bola, quem sabe jogar, joga. E faz a diferença. Simples assim. Não é por acaso que o Corinthians tem a melhor defesa do campeonato e tem essa campanha fantástica. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber, o Corinthians será campeão brasileiro hoje? Hoje? Sim ou não? Curto e grosso, sim. Muito bem. Godoy, sem sair da cadeira, Godoy. Eu vou falar com você, eu estou incomodado aqui. Eu quero o banquinho anterior. O meu voto e o voto do Natan lá da Decra. Do Tadal. E da Paty, do Tadal também. O Tadal, e da Paty, a esposa do Natan, é que o Corinthians não será campeão hoje. Não será? Não será campeão hoje. Eu vou falar para você, já você vai fazer com esse banquinho. Se por um lado a Fiel conta as horas, os minutos, os segundos para levantar mais uma taça, a torcida do São Paulo vive um incômodo dilema. Uma vitória do Tricolor nesta noite contra o Atlético Mineiro garante o título do Brasileirão ao Coringão, mesmo que a equipe seja derrotada pelo Vasco. Mas será que o São Paulo ajudaria o Timão? Oh, que dúvida cruel é essa que atormenta a cabeça de muitos torcedores são paulinos neste momento. Seguir acreditando na vaga na Libertadores, vencer o Atlético Mineiro na próxima rodada e assim dar o título aos rivais corintianos, ou entregar o jogo para o Galo e dessa forma tentar adiar a festa alvinegra? Claro que eu, como São Paulino, não queria ver o Corinthians como campeão. Mas isso não independe, a gente tem que fazer nossa parte, tem que ganhar do Atlético, a gente precisa dos 3 pontos, a gente precisa voltar ao G4, então acho que é isso que está na nossa cabeça. Dessa vez, não está fácil escolher entre a rivalidade e a necessidade. Em 2004, sem mais nada em jogo, era até natural esperar que os São Paulinos torcessem por uma derrota diante do Juventus para rebaixar o Corinthians à Série A2 do Paulistão. Acho que a desgraça do Corinthians hoje é melhor. É mesmo? Com certeza. Eu sou São Paulino, mas é o seguinte, né, meu? Corinthians para a segunda divisão é importante. Só que Grafite não deu ouvidos ao apelo das arquibancadas. Fez os 2 gols da vitória do São Paulo sobre o moleque travesso. Passou a ser hostilizado pela torcida tricolor, mas tornou-se ídolo corintiano sem jamais ter vestido o manto alvinegro. Eu não posso perder esse instante, que entendo que as manchetes amanhã deverão ser São Paulo salva o Corinthians. Isso tem um significado todo especial. Agora é diferente. Chegar a uma resposta para esse dilema, seja ela qual for, não é uma tarefa das mais simples. Se por um lado vencer o Atlético não garante vaga na Libertadores, por outro, dá ao São Paulo a chance de enfrentar um Corinthians já campeão na rodada seguinte em Itaquera. Ou seja, um adversário mais interessado em fazer festa diante da torcida do que em jogar futebol. Nós não temos nada a ver agora com o Corinthians. Agora a nossa preocupação agora é o Atlético e tentar vencer. Já quando se pensa em entregar a partida para jogar água no chope corintiano, é importante levar em consideração que o tiro pode sair pela culatra de 2 maneiras diferentes. O Corinthians depende apenas de uma vitória contra o Vasco, independentemente de qualquer outro resultado, para faturar o Hexa, o que tornaria inútil uma vitória do Galo. Em caso de tropeço em São Januário, o Timão pode ser campeão justamente com uma vitória sobre o São Paulo em Itaquera, o que seria um enorme trauma para a torcida são paulina.
Claro que incomoda, né? A gente ganhar do Atlético Mineiro e dar o título pro rival, mas temos que pensar na gente primeiro. Essa dúvida vai seguir martelando na cabeça de muitos são paulinos. E você? O que faria nessa situação? Entregaria o jogo ou lutaria pela vitória? Diz o que você faria. Respondendo a essa pergunta, eu acho que já vi situações até, fazendo um livro sobre um atleta do vôlei, ele me revelou inclusive que a seleção entregou um jogo, a seleção de vôlei entregou um jogo para pegar um adversário mais fácil na final, ou na fase semifinal. Não importa qual é o contexto, para mim não se entrega nem para levar vantagem lá na frente, nem para prejudicar um rival. A essência do esporte é vencer. Mas se o São Paulo entregar, se prejudica. Se prejudica. Mas independentemente de qualquer coisa, o pressuposto do esporte é a vitória. Ou o empate quando lhe dá uma classificação. Fora isso, não faz sentido. Vai contra a proposta do esporte. Estou errado, Godoy? Você entrar em campo para perder? Não, mas essa é uma realidade hoje. É uma realidade hoje muito exposta. Na Copa do Mundo, o pessoal joga pelo regulamento, seja a modalidade que for, inclusive vôlei. E o Brasil, você usou o termo, entregou. Não, o Brasil não quis ganhar aquele jogo, né? Contra a Bulgária. Não quis ganhar aquele jogo, se beneficiando do regulamento em protesto à armação que a própria organização da competição havia feito. Portanto, hoje é assim. É de acordo com o regulamento, é negócio e vou falar para você, tem gente aí que para pagar a folha de pagamento vende a mãe também, como me lembra bem Marinho lá de Turiúba, irmão do Dalton. E deu certo depois para a seleção ou não? Deu. Deu certo? Deu certo. Então valeu a pena. O nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no Morumbi acompanhando a expectativa para o jogo do São Paulo, que precisa vencer o Atlético Mineiro se quiser continuar na briga por uma vaga na Libertadores. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Fala aqui do estádio do Morumbi, óbvio, vazio. Ainda faltam mais de 3 horas para o início da partida entre São Paulo e Atlético Mineiro. Mas a minha questão, minha dúvida é com relação à presença de público nessa partida. O São Paulo até fez uma promoção de ingressos e tal, mas é uma torcida, até pelo dilema que vocês estavam falando aí, difícil de torcer, né? Porque se o Corinthians perde para o Vasco, o São Paulo faz a obrigação dele, que é bom para ele, acaba dando título para o Corinthians. Então é um jogo estranho para o torcedor são paulino. É essa reação do torcedor que eu vou acompanhar aqui. A minha reportagem de amanhã, inclusive, vai ser o ambiente sobre essa partida que vai para o ar no programa de amanhã. É sobre isso que eu vou tratar com os torcedores, mas a minha dúvida é quantos deles estarão aqui no Morumbi, se a torcida do São Paulo vem mesmo em peso para acompanhar essa partida em que o São Paulo pode ajudar o Corinthians a ser campeão brasileiro. Mas, por outro lado, acho que até para o torcedor são paulino é melhor que aconteça no dia de hoje mesmo, né? Não esperar para o final de semana, quando jogam Corinthians e São Paulo, e de repente correr o risco do Corinthians ser campeão em cima do São Paulo. É óbvio, como vocês disseram na matéria, que é muito melhor o São Paulo enfrentar o Corinthians sem o Corinthians estar brigando por nada, já querendo só saber de festa, só querendo saber de comemorar o título de campeão brasileiro. No dia de hoje, daqui a pouquinho, aqui no gramado do Morumbi, o São Paulo estreia uma nova velha fase, né? Milton Cruz reassume o comando do time, mais uma vez nesse ano, né? Ele pegou o time quando o Muricy deixou o São Paulo antes de chegar o Osório, depois o Osório saiu, entrou o Doriva, e aí lá vem o Milton Cruz de novo para assumir o time. Só que se você pegar os números do Milton Cruz nesta temporada, ele é o técnico de melhor desempenho no ano de 2015. Foram 16 partidas disputadas, 10 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, um aproveitamento de 64%, superior a todos os outros. O Muricy, por exemplo, tem 61% em 16 partidas, o Osório, que foi o técnico que ficou mais tempo, tem 53% em 29 partidas disputadas, e o pior desempenho do Doriva em 7 jogos, apenas 7 pontos conquistados, 33% de aproveitamento. Por isso foi demitido e o Milton Cruz assume o time nesse momento, 4 jogos faltando para o final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo brigando pela vaga na Copa Libertadores da América. Um São Paulo que vai ter a cara muito mais do Osório do que tinha na época do Doriva. Vamos acompanhar como vai ser esse novo São Paulo no VT.
um São Paulo de cara nova. É assim que o torcedor espera ver o tricolor na partida desta quinta-feira contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Se a escalação não será muito diferente da que vinha sendo usada por Doriva, a expectativa da torcida é por um time com outra postura. No campo, as diferenças na escalação serão apenas a volta de Carlinhos, que não chegou a jogar com Doriva por lesão após quase 2 meses afastado. E no meio campo, Hudson ganha a vaga de Wesley. Mas as mudanças não serão apenas de nomes, mas principalmente de posicionamento. O São Paulo de Milton Cruz terá muito mais a ver com o de Osório do que com o de Doriva. Ele tem feito um trabalho mais com uma proteção na frente da zaga, cobrindo mais aquele espaço ali e deixando os 3 à frente mais à vontade para jogar. Acho que ele vem com o mesmo estilo do Osório e tenho certeza que nesses jogos que faltam, o São Paulo pode ter bons resultados com essa tática montada que ele vem exercendo. O jogo é contra o adversário direto do Corinthians na briga pelo título de campeão brasileiro. E o São Paulo pode ajudar o rival a conquistar o título. Basta que o tricolor não perca para o Atlético Mineiro para o Timão levantar a taça, independente do resultado da partida que tem pela frente contra o Vasco. O meu objetivo aqui é o São Paulo. Eu penso ao São Paulo, penso nos meus companheiros, penso na minha torcida, que hoje é o São Paulo. Se for importante fazer um gol para classificar o time para a Libertadores, farei não só um, mas sim 2. Então, eu trabalho para o São Paulo, trabalho para os meus companheiros, para que a gente consiga um bom resultado para sonhar na vaga da Libertadores. Um gol contra o Atlético Mineiro deixaria Alexandre Pato de bem com a torcida do São Paulo e indiretamente com a torcida do Corinthians. A 3 jogos do fim do seu contrato com o tricolor, o atacante já descartou permanecer por conta das dificuldades financeiras do clube e não se vê jogando de novo no Timão. Pato acredita que uma proposta da Europa vai surgir no fim do ano, mas garante que a vontade de jogar fora do país não tem a ver com a resistência de alguma das torcidas, já que, segundo ele, os corintianos o têm tratado tão bem quanto os são paulinos. Ambas torcidas eu não vejo nenhuma crítica hoje, onde eu ando, todo mundo me cumprimenta, todo mundo me trata com muito carinho, não vejo nenhuma dificuldade de andar na rua, vivo minha vida normal. Independente se eu vou poder jogar ou não, mas o meu objetivo é só poder jogar os jogos que eu posso jogar e tentar fazer o máximo de gols para que eu consiga sair de campo feliz com os 3 pontos e final do ano deixar o São Paulo para jogar a próxima Libertadores do ano que vem. Muito bem, tá aí a palavra do Alexandre Pato, que é outro que vive um dilema, né? Ele tem contrato de empréstimo aqui com o São Paulo, mas ele pertence ao Corinthians, né? Até o final de 2016, ele ainda é jogador do Sport Clube Corinthians Paulista e até pode, por uma dessas coincidências da vida, por que não, marcar o gol do título do Corinthians, porque se o Corinthians perde para o Vasco lá em São Januário e o São Paulo ganha de 1-0 aqui com o gol do Alexandre Pato, o Pato fez o gol no título do Corinthians. Coisas do futebol, mas o Pato já descartou a possibilidade completamente de ficar no São Paulo, sabe que a crise financeira do clube o torna incapaz de pagar o quanto o Corinthians quer para negociar o jogador. Ao mesmo tempo, o Pato não se vê no Corinthians, ele acredita que uma proposta do futebol europeu vai pintar, então ele já disse que descartou o São Paulo, não se vê no Corinthians e ainda falou que vai torcer pelo Palmeiras na final da Copa do Brasil. Uma confusão. Agora o adversário do São Paulo precisa de um milagre para conquistar o título de campeão brasileiro. Tem que ganhar todos os jogos e torcer para o Corinthians também perder todos. Na chegada aqui a São Paulo, o goleiro Vitor falou com os jornalistas. Qual que é a meta daqui para frente até o final do Campeonato Brasileiro? Acho que terminar bem o campeonato, mantermos aí, melhorarmos a nossa pontuação, né? Garantir aí a 2ª colocação, que nos dá uma vantagem também, sorteio de chaves de Libertadores, dar uma premiação melhor também para o clube, né? Isso é a nossa meta, né? E para isso temos que conseguir pelo menos 2 vitórias para chegarmos a essa meta e temos condições de chegar no Morumbi e conseguirmos um grande resultado. E evitar também a pré-Libertadores, porque na pior das hipóteses, o Galo bate 4º colocado. Não, acho que isso nem passa na nossa cabeça, até pela pontuação do 4º colocado hoje, a gente tem uma boa vantagem, mas como eu falei, conseguirmos aí no mínimo
segundo lugar, e aqui em termos financeiros para o clube também é interessante para a gente também. Isso nos garante um final de ano com salário em dia, então essa é nosso objetivo também para fecharmos bem o Campeonato Brasileiro. E o título? Não rola um milagre, não? Bom, para o Atlético tudo é possível, né? Vocês vieram no voo 13-13, 13 de galo, é uma superstição? Bom, talvez tenha sido uma coincidência, mas, como eu falei, para o Atlético tudo é possível, né? Sabendo que é muito difícil isso acontecer, mas de forma alguma a gente pode abrir mão de brigar pelo título, de lutar pelo título, sabendo que isso hoje só é pela matemática, mas temos que nos apegar à matemática e entrar em campo e fazer o nosso melhor. Muito bem, tá aí o Vitor, muito mais acreditando no impossível, né? Quer dizer, não tá acreditando nada, né? Tá falando mais por falar na possibilidade do Atlético ser campeão, já que é muito difícil mesmo. O Atlético enfrenta hoje o São Paulo na reta final do Milton Cruz aqui no trabalho dele. 4 jogos para o final do ano, são os 4 que o Milton Cruz vai dirigir. O ano que vem um novo técnico vai assumir o clube. O Cuca, o preferido, não dificilmente vem para o São Paulo, porque tem mais um ano de contrato na China. Tem a possibilidade do Diego Aguirre, inclusive o empresário dele, o Juan Figuer, deu o prazo até o final da semana para o São Paulo dar uma resposta ao Diego Aguirre. E tem também a possibilidade do Paulo Autuori, que deixou o Cerezo Osaka do Japão. Michele. Obrigada, Gavini. Bom trabalho para você, viu, hoje à noite aí. Um beijão. E o destaque de hoje do site Gazeta Esportiva é o atacante Luiz Fabiano, que está de saída e chega aos 350 jogos pelo tricolor. Tem uma galeria de fotos relembrando grandes momentos do jogador no clube, mas uma das fotos mais legais é do editor Marcelo Ferrelli, que em 2003 clicou uma voadora, essa aí, ó, voadora do Luiz Fabiano durante uma briga num jogo com o River Plate. Meu Deus, é isso aí. Abração para o Juliano Moreira de Souza, de Lavras, sul de Minas Gerais. Às 10 horas, na Vila Belmiro, tem Santos e Flamengo. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o último treino do Peixe, que teve muita descontração e também a presença de um público diferente. Confira. Esta não é mais uma escola estadual ocupada por alunos. A garotada deste colégio foi convidada para assistir de perto o treino do Santos. E a foto desta sortuda mamãe deu uma pista. O time deve ter um importante reforço em campo. Ricardo Oliveira não atuou pela seleção brasileira na partida contra o Peru. Por não ter sofrido desgaste, tem presença garantida no jogo do Santos contra o Flamengo logo mais, na Vila Belmiro. A presença dele é fundamental, foi fundamental em momentos importantes, em momentos de muitas dificuldades. Em momentos de recuperação, e agora eu espero que continue sendo nessa situação que nós estamos, né? Tentando consolidar o quanto antes aí uma das vagas, né? Lutando muito por uma dessas vagas, tendo compromissos aí a cada rodada um mais difícil que o outro. É fundamental a presença do Ricardo, a sua participação e a mesma doação que ele vem tendo na maioria dos jogos. Já Lucas Lima, suspenso, fica de fora. A missão na articulação caberá a Marquinhos, Gabriel e Geovani. O Lucas vai continuar sempre tendo esse protagonismo. Acho que o Marquinhos, em momentos importantes, também assumiu essa condição. Geovani voltando aí agora, já bem melhor, já num outro momento, com mais confiança. É um jogador que é titular da equipe, ele sabe muito bem disso. Vinha fazendo uma campanha maravilhosa até o momento da sua lesão. É uma possibilidade real aí de mostrar as suas condições novamente num retorno. Uma partida que vai marcar uma série de números. São 15 vitórias seguidas na Vila Belmiro. Será ainda o 30º jogo de Dorival Júnior na segunda passagem pelo Santos, com 20 vitórias. Eu espero que continuemos assim. Eu acho que você chegar em um momento é uma coisa, você conseguir mantê-la é outra, completamente diferente. Mas eu confio muito no trabalho, na dedicação e na resposta que esse grupo vem dando em campo. Então eu transfiro muito mais a eles, né? O sucesso desses resultados do que propriamente único e exclusivamente ao nosso trabalho. Lógico que uma vitória seria importante, mas não tenho objetivos de metas assim pessoais e mesmo do clube. O que nós queremos é a nossa classificação, que ela venha por um caminho, pelo outro. Nós queremos buscar a possibilidade de uma Libertadores.
E o nosso trabalho é nesse sentido. Envolvido em 2 competições, a final da Copa do Brasil entre elas, o ambiente não poderia ser melhor. A prova, este diferente treino recreativo e o elenco aprontando para o aniversariante Neto Berola. A gente pede para que eles se soltem realmente. A brincadeira ali dos ovos é com relação ao aniversário do Berola, né? Isso daí eles fazem frequentemente. Não sou a favor não, mas também não tenho nada contra. Mas é uma brincadeira natural. Eu acho que a partir do momento que fomos ali para o trabalho, você vê que muda completamente. A seriedade volta, né? É uma equipe que assume muitas coisas e eu fico muito satisfeito com isso. Você lembra quando o Vasco jogou pela última vez em São Januário? Lembra, Celso? Não. Foi quando o Cruz Maltino foi goleado pelo Palmeiras por 4-1, Rogerinho. O desempenho do clube carioca melhorou desde aquele jogo, mas o rebaixamento continua sendo uma ameaça real. O técnico Jorginho falou sobre a volta ao caldeirão vascaíno. Joguei 2 anos no Vasco, sempre foi a nossa casa, sempre foi realmente um caldeirão e eu sempre encaro dessa forma. E o momento que a equipe está passando, e acreditamos que isso vai acontecer. E é até muito importante até ressaltar a questão para o nosso torcedor, o quanto nós precisamos do nosso torcedor nesse momento, apoiando o nosso atleta, sabendo que não estamos jogando contra qualquer equipe, estamos jogando contra a equipe que provavelmente mais cedo ou mais tarde será campeã, porque a diferença é muito grande. É claro que nós sabemos que tudo pode acontecer, o Atlético está vivo, o Atlético tem possibilidades, mas que vamos jogar contra uma grande equipe, com um dos melhores treinadores hoje do futebol brasileiro, então precisamos do apoio do torcedor em todo tempo, em todo momento, tendo a paciência necessária. É importante eles jogarem junto com a gente, isso é fundamental. Então, o retorno aqui, eu acho que eu acredito que é algo positivo para a gente retornar aqui a São Januário e a nossa casa. Veja agora como foi o último treino do Corinthians antes do embarque para o Rio de Janeiro. Reportagem Felipe Sboril. Finalmente chegou a hora. Os jogadores não aguentavam mais. A torcida estava inquieta e o técnico Tite, conscientemente, coloca os pés no chão. Pela primeira vez nós vamos tentar o título do Campeonato Brasileiro. Porque de outras oportunidades, nenhuma estava nas nossas mãos. Perfeito. Só agora, ela, pelo nosso trabalho, ela nos dá essas condições, sabendo do grau de dificuldade que é enfrentar o Vasco de todas as formas que a gente já conhece. O adversário desta noite, o Vasco da Gama, é perigoso. Briga para não cair para a segunda divisão. O suficiente para fazer o técnico Tite sentir aquele medinho de não conquistar o título brasileiro. Eu tenho uma pitada de medo de tudo. De tudo. Eu não sou super-homem. Eu ganhei títulos em todas as áreas, de todos os níveis, e nem por isso eu deixo de conviver com os meus fantasminhas. Eu acordo de manhã, tomo café, oi para um, oi para outro. Beleza. É da vida, é do jogo. Mas eu tenho muito mais do que os meus medos. Eu tenho uma coragem de seguir em frente, de fazer o meu trabalho e de ser merecedor das minhas convicções, do meu trabalho, da minha forma de conduzir ética, da minha forma de conduzir, não perfeita, mas tentando fazer o bem. A dúvida do técnico Tite fica por conta dos jogadores que atuaram com a seleção brasileira na última terça-feira. Elias, Gil e também Renato Augusto seguiram direto de Salvador para o Rio de Janeiro, local da partida de hoje contra o Vasco da Gama. Vai ter avaliação médica, avaliação física, diretiva, porque o diretor tem que estar sabendo de todos os aspectos pelo patrimônio e depois vai bater em mim. Se todas as condições estiverem, nós vamos vencer ao custo do melhor trabalho e não a saúde de ninguém. Se estiverem com saúde, vai. Não teve com saúde, não vai. Dos jogadores que serviram a seleção brasileira, apenas o goleiro Cássio deve ser utilizado como titular. Aliás, ele treinou na tarde desta quarta-feira e vai para o jogo. O relógio está passando, é hoje à noite. Só manter o trabalho que tudo vai dar certo. Antes de resultado, vem jogar bem. Essa equipe está educada a ser assim, competitiva, aparecer para jogar, triangular, a bola não queimar no pé. É a característica do time. Tem que ser de novo.
Aí o Corinthians tem sido muito regular mesmo. Eventualmente jogou mal, mas sim foi muito competitiva essa equipe, Godoy. Não vai falar que eu estou defendendo o Tite, não. Não, mas o Tite é bom pra caramba, mas quase foi mandado embora, porque foi eliminado pelo Guarani e perdeu o Campeonato Paulista. Mas deixou de ser empatite para ser empatítulo. Deixa eu mandar um abraço pro Zezão, lá da Lavras de Cima, Santista, lá de Socorro, da Ecobir lá. Tô chegando aqui, ó. Tô chegando aqui pra falar o seguinte. Perceber. Preciso falar duas coisas. O sapato do Celso, que o pessoal tá falando nas redes sociais. É bonito o sapato. Gente, é chique o sapato dele, tá? Não é velho, não. É de couro, é todo chique, tá bom, gente? É fashion. Mas eu não gosto, acho feio também. Mas ele gosta, é chique, pagou caro, comprou fora. É aquela coisa de Celso Cardoso, nível Celso Cardoso. Ele comprou na liquidação, mas a passagem é cara. Ele falou, ele falou, é aquele sapato chique. Eu falei um monte de nome de marca brasileira. Não é nem brasileiro o sapato dele. Lá em Engenheiro Balduino, meu tio João usa pra limpar o programa de esporte. Limpar o pasto lá. Sapato da roça, limpar Celso, o pasto, chutando aqueles montinhos. É bonito o seu sapato, Godoy. Gente, acabou. Fim da enquete. Acabou. Deu que vai dar Corinthians 70% dos votos. Beijo. Até amanhã. Feriado ao vivo aqui, hein? Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Fique com Deus, sapato ainda é feio, possível. Aliás, o meu é meu, tá? Sapato. Like medicine, baby, you're good for me. Like honey, darling, yeah, I know you're sweet to me. Each passing day brings us much closer together.